Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Você está na playlist de conteúdos de física para os alunos da primeira série do ensino médio. Essa é a nossa sexta aula. Vamos trabalhar a questão do movimento vertical no vácuo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, marca o sino para ficar exatamente atento sobre as nossas novidades e não esquece de deixar um like no final do vídeo para dar o apoio para o nosso canal, ok pessoal? Vamos lá então? Bem, nós temos apenas dois tópicos para falar sobre o movimento vertical no vácuo, que é o movimento da queda livre e o movimento do lançamento vertical. Tá bom, pessoal? Eu quero chamar sua atenção que esses dois tipos de movimento são movimentos retilíneos uniformemente variados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você já sabe quais são as equações que você vai trabalhar. Tá ok? São essas equações aí. Você não precisa ficar inventando uma equação nova. Tá? Você vai continuar usando a função horária do espaço, ou a função horária da velocidade, a equação de Torricelli. Vai ficar esperto apenas para essa abordagem aqui, ó, que a aceleração escalar vai ser considerada agora como a aceleração da gravidade, ok? É isso que você tem que ficar atento. Lembra que nos movimentos verticais, nas proximidades da superfície da Terra, consideramos a aceleração constante e desprezamos a ação do ar. Claro, né, pessoal? É claro que nós vamos desprezar a ação do ar, porque o nosso movimento está considerando aqui, ó, um movimento no vácuo, ok? E com certeza a aceleração ela será constante, porque a aceleração constante é uma das características do movimento retilíneo uniformemente variado, tá ok? Com certeza. Agora você tem que ficar esperto para o sinal, tá? Você tem que ficar esperto para o sinal dessa aceleração. Veja, se você tem exatamente um movimento de queda livre, eu quero que você entenda que na queda livre você vai tratar a aceleração da gravidade positivamente, tá? Mas se você tem um movimento vertical de um objeto aí, ó, para cima, você vai tratar a aceleração da gravidade negativamente, ok? E qual o valor dela? Bem, ao nível do mar, a uma latitude de 45 graus, você tem esse valor que é tabelado, beleza? Mas com certeza, na maioria dos casos, nós sempre estamos arredondando esse valor aí, trabalhamos com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, quanto ao sinal da velocidade escalar, você tem que lembrar daquelas questões que nós já aprendemos numa aula anterior, de movimento progressivo e movimento que? Retrógrado. Ok, pessoal? A diferença só é que antes nós tínhamos um movimento na horizontal, agora o movimento está na vertical. E simplesmente você vai considerar essa questão do movimento na subida ou o movimento na descida, tá? Apenas isso, mas o princípio é o mesmo, de movimento progressivo e movimento retrógrado. Se liga na questão da queda livre, que nós já sabemos que ela é um movimento vertical, sim, tá? De um corpo que foi abandonado aqui, ó, no vácuo, ok? E lembra, se ele foi abandonado no vácuo, significa dizer que a velocidade inicial dele é quanto? A velocidade inicial dele aqui, ó, com certeza é nula, tá? Com certeza é nula. Agora eu quero chamar sua atenção para a seguinte questão. No nosso mundo real, que existe a camada de ar, nós já sabemos que corpos com massas diferentes, eles chegam em intervalos de tempo diferentes, tá ok? É o nosso referencial, tá? Com certeza aquele que tem uma massa maior, ele vai chegar primeiro em relação àquele que tem uma massa menor. Por quê? Porque a camada de ar, ela vai conseguir sustentar esse cara aqui, ó, de massa menor, num intervalo de tempo maior, se comparado com outro objeto que está no movimento de queda livre. Mas agora que nós não estamos considerando a camada de ar, ou seja, que estamos no vácuo, fica atento que objetos com massas distintas, eles sempre vão chegar aqui, ó, no nosso referencial, beleza? No intervalo de tempo igual, sempre ao mesmo tempo. Por quê? Porque ambos estão sendo acelerados aqui, ó, pela mesma gravidade, tá? E no caso vamos considerar o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Eles vão chegar no mesmo intervalo de tempo ali, ó, no fundo daquele cilindro, tá ok? Por quê? Porque nós tiramos a camada de ar e nós sabemos que o agente que está atuando nos dois corpos é a aceleração da gravidade. Ela é o mesmo para os dois corpos, com massas distintas, tá bom? É o mesmo. O que isso significa? Essa aceleração significa que para cada segundo que passa, ele aumenta a sua velocidade escalar, o módulo dela, numa quantidade de 10 metros por segundo. No início era zero, mas quando passar um segundo, qual vai ser a velocidade? Será 10 metros por segundo. Quando passar outro segundo,
qual será a próxima velocidade? Será 20 metros por segundo. Quando passar outro segundo, será qual velocidade? Será 30 metros por segundo. É isso que ele quer que você entenda, tá bom? Bora lá para o exercício? Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre esses pontos é quanto? Vai lá, faz aquela ideia, separa os dados, tá bom? Faz aí um desenho para você entender melhor toda a situação. Imagina o objeto exatamente no seu movimento de queda livre, passando por esses pontos A e B. E o que você quer? Você quer calcular exatamente essa variação do espaço entre A e B, tá? Esse deslocamento escalar. É isso. Bem, na hora, se você estiver pensando qual equação você vai trabalhar, primeiro, você já sabe que o movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você já sabe as fórmulas do movimento. Depois você imagina assim, ó, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho aceleração. Quero calcular aqui, ó, a variação do espaço, que é o nosso deslocamento escalar, e ele não me deu tempo. Com certeza, você lembra das nossas aulas anteriores que quando eu não tenho tempo, eu vou utilizar a equação de Torricelli, tá bom? É isso, tá? Fica a dica, tá sem tempo? Vai por Torricelli, né? Faz por Torricelli. E agora, você só faz uma pequena adaptação, tá ok? Velocidade final vai ser VB, velocidade inicial será VA. No lugar da aceleração escalar, a gente vai colocar a aceleração da gravidade. Substitui os dados, como você está vendo, tá bom? Fica assim, com certeza tá facinho para você, porque você já tem a sua habilidade matemática, tá bom? Veja, uma coisa importante, a aceleração da gravidade, você sabe que na fórmula aqui está positivo, e quando eu substituir, continuou positivo. Por quê? Porque o movimento é de queda livre. No movimento de queda livre, ele coincide com a trajetória da gravidade aqui, ó, para o sentido positivo. Então fica positivo mesmo. No movimento de queda livre, você tem esse sentido. Então, com certeza, o móvel está nesse sentido mesmo. E nós vamos trabalhar a velocidade escalar positivamente, tá? Faz aí tudo que você sabe fazer da matemática básica. E, naturalmente, agora, para evitar que você faça muita conta, você pode simplesmente, ó, cancelar aqui, ok, pessoal? Cancelou, você vai obter essa linha e com certeza, como eu quero deixar o ΔS sozinho, você já está pensando que você vai ter que passar esse 10 para o lado de lá, né? Beleza? Mas o 10 aqui é positivo, passa para o lado de lá, vai ficar como? Negativo. E naturalmente você vai subtrair. Os valores vão estar do outro lado. Bem, você deve estar pensando que o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E você acertou. E agora? A metade de 240, todos nós sabemos que é 120. Aumenta o seu grau de felicidade, porque mais uma vez você acertou, e aí é só você marcar, tá bom? Marcar a alternativa correta, que é a letra B. Perfeito? Vamos lá? Bora adiante. Lançamento vertical. Lançamento vertical é um movimento unidimensional, ou seja, é claro, numa única direção, e nós não vamos considerar, claro, o atrito, porque mais uma vez, ó, nós estamos apenas levando em conta que o movimento vertical está no vácuo, tá bom? Só que preste atenção, ó, nessa direção vertical, ele está indo para cima, está indo contra o sentido da aceleração da gravidade. Então, na verdade, em vez de acelerar, o corpo irá desacelerar, ou seja, você está trabalhando com um movimento retardado. Lembra lá do movimento retardado? Passa o tempo e o módulo da velocidade escalar diminui, tá bom? Vai diminuindo até que ele atinja uma altura máxima aqui, ó. Nesse caso, na vertical, tá? E quando ele atingir a altura máxima, a velocidade final será nula, ok? E aí agora o que acontece? Ele vai ficar paradinho lá em cima? Claro que não, tá? Claro que não, ele vai mudar o sentido do movimento e começar a cair, ou seja, ele entrará em queda livre, tá bom? Beleza. Bora para o exercício? Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado, é claro. Bem, dá para resolver esse exercício bem simples, sem fazer conta, tá, pessoal? Uma conta muito extensa. Mas como é a nossa primeira vez,
e nós estamos interessados na análise e queremos aprender a física, vamos trabalhar, tá bom? Depois, no final do exercício, nós vamos pensar como poderíamos ter resolvido de maneira bem prática, né? Ou seja, daquela maneira que você responderia no vestibular mesmo, tá? Para ganhar tempo. Então, olha só, dados do problema, separou? Perfeito. Agora imagina a situação, você tem aí de repente um garoto e ele simplesmente lançou um objeto para cima. Se o objeto está subindo na vertical, com certeza é porque a velocidade inicial do objeto ela é maior do que zero, tá bom? E na verdade é mesmo, tá aqui ó, 30 metros por segundo. Só que como ele está indo para cima, ele está no sentido contrário da aceleração da gravidade. Você lembra lá? Aquela nossa trajetória que nós fizemos no primeiro slide, ó. Ele está no sentido contrário, tá? Se ele está no sentido contrário, significa dizer para a gente o quê? Significa dizer exatamente que o movimento é um movimento retardado, ou seja, a sua velocidade está diminuindo à medida que vai passando o tempo. Vai chegar uma hora que esse objeto ele não consegue mais subir, ou seja, ele já atingiu sua altura máxima, ou seja, ele parou, ok? Então, se ele parou, a velocidade final que você tem aí, ó, isso é para ser um igual, tá? A velocidade que você tem aí, ó, final é nula, tá bom, pessoal? Aí eu quero que você entenda o seguinte, ó. Com certeza, para ele ter saído da mão do garoto e atingido essa altura máxima, ele gastou um tempo. E esse tempo nós vamos chamar de tempo que ele levou para subir, o tempo da subida, tá? E agora o que vai acontecer com essa bolinha aqui, com esse objeto? Ele vai mudar o sentido do movimento, ou seja, vai entrar em queda livre e vai começar a cair, tá? Quando ele começar a cair, ele volta aqui para a mão, de onde ele partiu, porque na verdade essa é a ideia do exercício, e aí naturalmente ele tem um tempo da queda, tá? Que eu vou chamar para você de tempo de descida, tá? Vamos colocar um Dzinho aqui. E agora? Agora eu quero chamar sua atenção para o seguinte, ó, pessoal. O tempo que ele leva para subir é igual ao tempo que ele leva para descer. Porque não importa se o objeto está sendo lançado para cima ou se ele está aqui em queda livre, não importa. O agente que está atuando, seja o agente que está desacelerando aqui, ó, esse objeto, ou que esteja acelerando o objeto, é o mesmo, que no caso é a aceleração da gravidade. Então, o que isso significa para mim? Significa que o tempo que ele leva para subir, se for x, o tempo que ele leva para descer também será x. Tá? E o exercício quer exatamente o quê? Quer que você encontre o tempo total, ou seja, o tempo que ele leva para subir mais o tempo que ele leva para descer. Tá? Como eles são iguais, basta você descobrir um e depois simplesmente multiplicar por 2. Vamos lá então? Qual é a equação que eu vou usar? Você que está ligado, com certeza você sabe que vai usar a equação da função horária da velocidade, tá? Que são os dados que eu tenho. E aí faz aquela adaptação, troca ali a aceleração escalar pela aceleração da gravidade, depois coloca os dados que você havia separado, tá bom? E agora é importante chamar sua atenção para isso. Olha lá, veja. O meu objeto foi lançado para cima, no sentido contrário da aceleração da gravidade. Então, na hora que eu substituir aqui, ó, eu coloquei negativamente o 10. Ok, pessoal? Mas o nosso movimento da bolinha é para cima. E a bolinha está indo para cima. Tá? Então, com certeza, a velocidade escalar fica positiva. Ok? E agora? Agora é a sua habilidade matemática. Ó. Pega esse termo, passa para o outro lado. Tá bom? E com certeza você está sabendo que você pode cancelar aí. Tá ok? E você vai fazer isso porque você quer ganhar tempo. E esse é o resultado que você obtém para o tempo que ele leva para subir. E agora? E agora o que você vai fazer? Ah, você já sabe, né? Com certeza você já sabe que você vai pegar agora esse seu resultado e substituir bem aqui, ó. Tá ok? Substitui, faz a multiplicação, você já sabe qual é a alternativa que vai marcar. Beleza? Essa alternativa que você tem bem aí. Alternativa D. Ok? Vamos lá? Vamos marcar? Com certeza, né? Ok, pessoal? Veja, resolvemos dessa forma porque eu queria que você fizesse exatamente a análise do exercício, tá bom? Mas naturalmente, se você está lá no vestibular
e já resolveu bastante exercícios desse tipo, você sabe que você pode respondê-lo diretamente, tá bom? Porque o que eu quero? Eu quero o tempo total. O que é o tempo total? É o tempo que ele leva para subir, mais o tempo que ele leva o quê? Para descer, tá ok? E como esses tempos são iguais, basta você descobrir um só, e aí você multiplica por 2, você dobra. Então fica atento para aquilo que eu estou falando para você. Quando ele está no movimento exatamente para cima, para cada segundo que passa, a sua velocidade perde uma quantidade, tá ok? Ela perde uma quantidade no módulo da velocidade escalar. Qual é essa quantidade? 10 metros por segundo, tá bom? Se ele tem 30, olha só, quando passar um segundo, ele já perdeu quanto? 10, beleza? Quando passar outro segundo, ele perdeu mais 10. Quando passar outro segundo, ele perdeu mais 10. No final de 3 segundos, ele já perdeu 30 metros por segundo, ou seja, ele já até parou, porque a velocidade zerou. E aí você já fica ligado, ó. Se ele levou 3 segundos para atingir a altura máxima, para cair ele vai levar também quanto? 3. Aí 3 mais 3, 6. Ok, pessoal? É bem simples de raciocinar, tá? Você vai perceber que isso é muito mais simples mesmo depois que repetir aí o exercício algumas vezes e fazer outros exercícios também. Ok? Então, pessoal, parabéns aí, você chegou a uma aula finalizada. Você está progredindo, está cada vez melhor. Continue assim, que com certeza você vai atingir os seus objetivos logo logo, ok?